Olá, bem-vindo, bem-vinda, Giovana aqui. Bem-vindos ao capítulo 10, Estudos de caso fazendo acontecer. Nos estudos de caso a seguir, você será apresentado a pessoas como você, que dedicaram tempo de vidas atarefadas para criar um novo futuro. Todos os dias, elas se definiram por uma visão de futuro em vez de memórias do passado. Pode-se dizer que estavam mais apaixonadas pelo futuro do que pelo passado. O ato de fazer o trabalho diariamente e transformar as práticas dos 3 últimos capítulos em uma habilidade tornou-as mais sobrenaturais. Preste atenção em como foi simples. Tim pega a chave para seu futuro. Em uma oficina avançada, em Seattle, que normalmente coincide com Halloween, pedimos aos nossos alunos para se vestirem como seu eu do futuro na primeira noite. Tim se vestiu como um Swami, sobrenatural. Ele sempre quis ser um Swami. Gostava de estilo de vida e na juventude saiu de sua cidade natal, em Connecticut, para estudar em Ashram. No começo do evento, os participantes também ganharam um presente de nossa empresa, uma chave para simbolizar a abertura do potencial do eu futuro de cada um deles. Tim já havia participado de várias oficinas no nível avançado. Na primeira vez que fez o Mind Move, adicionou uma foto de moedas de ouro e prata em uma de suas cenas. Durante anos havia tentado vencer a emoção do medo. A certa altura percebeu que por trás do medo havia a noção de ausência de valor. Então as moedas eram um símbolo de valor para Tim. Todo mundo quer ter riqueza, todo mundo quer riqueza, ele disse. Mas como eu estava no caminho espiritual, na yoga e em tudo a ver com isso, acreditava que tinha que ser pobre e acolher a pobreza para realmente percorrer o caminho. Então, em vez de as moedas de ouro e prata representarem mera riqueza, elas representavam ser digno de receber. No Mind Move de Cito, Tim acrescentou mais imagens para evoluir a ideia. Como outro símbolo de valor, usou um caractere chinês que significa riqueza. Entretanto, por não desejar dinheiro, abaixo do símbolo colocou a palavra afluência. Preferiu afluência porque, ao procurar a definição da palavra, descobriu que a raiz em latim significa fluir para. Ele pensou, não seria ótimo se tudo que eu quisesse fluísse para mim? Embora Tim seja muito analítico, depois de assistir a seu Mind Move continuamente, junto com o caleidoscópio, descobriu que conseguia driblar a mente analítica rapidamente e entrar na mente subconsciente no sistema operacional para programar seu futuro. Durante a oficina, quando chegou a hora de dimensionar uma cena do Mind Move, ele teve uma experiência profunda. Começou a sentir alegria e um amor louco e entusiasmado pela vida, quase como uma queimação no coração. Disse que sentia como se pudesse incendiar o mundo. A seguir, durante a meditação, eu disse aos alunos que era hora de se abrir e receber. E foi então que Tim disse que a energia começou a entrar em seu corpo. Não sei de onde veio, disse ele, mas foi como se alguém abrisse uma torneira. Lancei para cima. A energia entrou pelo topo da minha cabeça e saiu pelas minhas mãos. As palmas estavam viradas para baixo, mas a energia as fez virar para cima sem nenhum controle consciente. Perdi a noção do tempo e do espaço e não tinha ideia de onde estava, mas durante o restante da meditação fiquei em estado exaltado, extasiado. De algum modo, soube que tudo seria diferente e que eu não era mais a mesma pessoa. Quando a energia o invadiu, Tim acreditou que ela trouxe uma mensagem de valor, porque nunca mais foi o mesmo depois disso. Estou convencido de que a nova informação que entrou em meu corpo reescreveu o DNA, apagando o velho eu, porque aquela parte de minha personalidade não existe mais, diz ele. Quando foi para casa, em Phoenix, onde era dono e administrador de uma loja de futons, Tim retomou o trabalho, como de costume, na segunda-feira de manhã. Na quinta-feira, uma mulher que havia comprado um futons anos atrás entra na loja. Eles haviam se tornado amigos desde o dia da compra do futon, e ela aparecia de vez em quando para conversar. Agora estava aposentada e tinha ido à loja para contar a Tim que acabara de fazer seu testamento. Ela queria que Tim fosse o executor. Tim se sentiu honrado e agradeceu. Aqui está, disse ela, colocando o documento sobre o balcão, junto com uma chave. Leia. Tim começou a examinar o testamento e descobriu que, além de ser executor, ele herdaria
US$ 110.000 em moedas de ouro e prata. A chave sobre o balcão era do cofre onde ela guardava as moedas, que, é claro, combinavam com a imagem do Mind Move de Tim. Em um instante, Tim se lembrou da chave para seu futuro, que tinha recebido na oficina avançada em Seattle. Isso sim era ser digno de receber. Sarah não consegue achar o chão. No dia do trabalho de 2026, Sarah machucou as costas com gravidade, tentando impedir um barco de 5 toneladas de se chocar contra uma doca. Por várias semanas sofreu enquanto fazia fisioterapia, tomava um coquetel de medicamentos e fazia inúmeras visitas ao quiroprático. Depois de nada disso ajudá-la, os médicos marcaram a cirurgia para Sarah. Mas ela decidiu ir primeiro a uma oficina avançada em Cancún. Por causa da dor que Sarah sentia, o filho sugeriu que ela levasse uma cadeira de rodas. Ela decidiu não fazer isso. Ao chegar ao hotel, desabou no chão de dor. Mais tarde, depois de passar um tempo boiando na piscina, teve espasmos severos ao tentar sair da água. Sarah conhecia meu trabalho, por isso chegou a Cancún com sua almofada de meditação e seu Mind Move. No filme, ela estava saudável, forte e conseguia correr de novo. Podia jogar basquete com o filho e lacrosse com a filha. Cada vez que Sarah se via na cena praticando yoga aéreo, acolhia a alegria que sabia que iria sentir se conseguisse realmente fazer as posturas, e quando ouvia a canção do Mind Move, sua energia aumentava. Durante os primeiros dias, ao contrair os músculos de core e puxar a energia coluna acima com a técnica de respiração, ela sentiu o nervo ciático pulsar. Era como se uma corrente elétrica morna percorresse o nervo. Ao mesmo tempo, Sarah manteve a intenção de que a energia fosse uma luz curativa subindo pela coluna. No terceiro dia, ela começou a manhã pesquisando na internet até encontrar a imagem de uma mulher fazendo yoga aéreo. Sarah carregou a imagem na mente o dia todo. Naquela tarde, nossos alunos trabalharam com o caleidoscópio e os Mind Move. Depois de se projetarem no campo quântico, pedi que dimensionassem uma cena do Mind Move. Quando a meditação terminou, os instruí a deitar no chão, mas como me contou mais tarde, Sarah não conseguia achar o chão. Estendeu a mão mais e mais para baixo, procurando mais o chão. Não estava mais lá. Quando se deu conta, ela estava em outra dimensão, tendo uma completa experiência sensorial do tipo IMAX, mas sem os sentidos. Ela vivia uma cena futura de seu Mind Move. Circuitos suficientes do cérebro tinham sido ligados para tornar a experiência interna tão real quanto qualquer experiência externa que Sarah já tinha vivido. Ela não visualizava a cena, ela estava nela, vivendo a cena. Percebi que estava em outra realidade, em tempo e espaço diferentes, no meu futuro, explicou. E estava realmente praticando yoga aéreo. Estava pendurada de cabeça para baixo e não havia chão. Tentava tocá-lo, mas eu estava de cabeça para baixo, balançando em uma linda faixa de seda vermelha. Não sentia dor, balançava livre no espaço. No fim, Sarah se deitou e lágrimas de alegria escorreram por seu rosto. Quando saiu da meditação, toda a dor havia sumido. Eu sabia que estava curada, disse ela. Fiquei fascinada com o poder da minha mente e senti uma tremenda gratidão. Continuo manifestando coisas no meu Mind Move. De fato, meu Mind Move nem consegue acompanhar minha vida. Terry anda para um novo futuro. Em setembro de 2016, enquanto meditava caminhando pela bela Costa do Sol na Austrália, Terry teve uma experiência profunda. Perto do fim da meditação, quando parou para a última parte, ela se sentia conectada, animada e expansiva. Seguindo minhas instruções, Terry se abriu para o campo com a intenção de ser digna de sua futura vida. Sem nenhum aviso, sentiu uma corrente elétrica entrar em seu corpo, pelo topo da cabeça e fluir para o coração. Enquanto a energia percorria o resto do corpo, jorrando pelas coxas até os pés, as pernas começaram a tremer de maneira incontrolável. O único jeito de descrever é que havia um tremor intenso vindo de dentro, contou ela, mas era uma voltagem de energia que meu corpo jamais havia experimentado. Pensei que ia cair. Foi nesse ponto que perdi todo o controle consciente sobre a parte inferior do meu corpo. Ela explodiu em lágrimas incontroláveis, e com essa liberação mente e corpo também começaram a relaxar. Foi como se o tempo parasse. Theo entendeu que o corpo estava abrindo mão de uma vida inteira de emoções,
não resolvidas do passado. Enquanto a onda de eletricidade continuava a se mover, ela sentiu enormes porções de matéria escura e densa desprender-se de seu corpo. Creio que essa matéria era trauma, não só da minha vida, mas também de vidas passadas, lembrou. Meu pai quase morreu em uma tentativa de suicídio quando eu tinha 8 anos, e isso lançou sobre minha vida uma sombra que me impediu de receber amor incondicional. Terry sentiu todas as suas crenças limitadoras, muitas adquiridas por meio de profundo condicionamento emocional e de crenças inconscientes de outras pessoas. Simplesmente se dissolveram. Tudo, tudo que não estava alinhado com quem eu realmente era se soltou, disse Terry. Senti uma libertação verdadeira, algo que minha alma desejava há muito tempo. Naquele momento, soube que minha alma tinha me guiado até aquela praia, aquele exato momento, com todas aquelas pessoas, para fazer esse importante trabalho. Terry caiu de joelhos, com uma quantidade avassaladora de amor fluindo por ela. Ajoelhada na areia, sentindo-se humilde diante desse poder, viu que todas as escolhas que fizera até ali haviam sido necessárias para chegar àquele momento pungente. Naquele instante, ela observou quem tinha sido no último ano, escolhendo fazer as meditações todos os dias de maneira consistente, sempre se apaixonando por si mesma. Soube que naquele momento seu eu futuro chamava seu eu passado para ter aquela experiência de amor profundo. Quando Terry voltou à realidade tridimensional dos sentidos, sentiu imensa paz e unicidade com tudo que a cercava. Relatou uma profunda reconexão com seu eu físico, mental, emocional e espiritual e que se sentia mais ela mesma do que havia se sentido em muito tempo. A experiência me lembrou de que sou, como todos nós somos, um aspecto da energia divina, disse ela. Eu sou e que sou digna de recebê-la. Se você está gostando do conteúdo, compartilhe, deixe seu like, compartilhe com o maior número de pessoas cujo conteúdo você sente que vai beneficiar, entendeu? Se tiver interesse em comprar o livro, adquirir o livro, Como se tornar sobrenatural, vai estar no comentário fixado abaixo desse vídeo, tá bem? Obrigada pela sua companhia e assim a gente encerra o capítulo 10. Vamos até o nosso próximo vídeo. Gratidão, um abraço. Obrigada.